cumprimentar os irmãos e irmãs presentes nessa noite e também aqueles amados irmãos que nos acompanham pela transmissão do culto. Aqui abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, e leremos juntos os primeiros 10 versículos desse capítulo. Lucas, capítulo 7, faremos a leitura em conjunto dos versos 1 a 10. Se você puder manter a sua Bíblia nesta passagem e ler apenas uma outra passagem que no final da pregação nós faremos, para que você seja focado e aprendendo as lições preciosas do Senhor para nós nesta noite. Vamos ler a uma só voz, igreja? Lucas capítulo 7, dos versos 1 ao versículo de número 10. Leiamos. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, estamos buscando a Tua presença em oração, crendo que o Senhor está conosco e que tudo o que aconteceu até este momento do culto que estamos prestando ao Senhor, que o Senhor de fato esteja se agradando, que de fato, ó Deus, tudo o que estamos prestando nessa noite ao Senhor, agrade tão somente a Ti, porque nós somos devedores deste culto, desta adoração, do louvor que estamos Te oferecendo. É bem verdade, Pai, que somos falhos. É bem verdade que infelizmente os nossos lábios às vezes proferem palavras que não agradam ao Senhor. Às vezes a nossa mente produz pensamentos pecaminosos. Às vezes as nossas mãos são utilizadas para coisas que não agradam e não edificam a Tua igreja. Mas ainda assim, ó Deus, visita-nos mais uma vez com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e fala ao nosso coração de acordo com a Tua vontade nesse texto e na Tua palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem nesta noite, que eu já compartilhei pela manhã com aqueles que estavam aqui, é este. Na verdade é uma pergunta: quem é digno? Quem é digno? Nós vivemos numa sociedade em que muitas pessoas chegam a dizer em algumas situações: modestamente falando, eu acho que eu sou digno sim, de receber um elogio, que eu sou digno sim de receber um prêmio, que eu sou digno sim de receber uma condecoração, afinal de contas eu fiz por merecer, eu fiz um esforço, então eu mereço sim ser dignificado em algum lugar. Mas eu não quero frustrar você que está aqui nessa noite. Eu sei que você merece sim, quando faz um trabalho, quando se esmera em fazer um trabalho, e você cumpre uma tarefa, você cumpre uma meta lá na empresa onde você trabalha, você participa do crescimento da instituição que você está ligado.
Mas você pode até merecer sim participar lá dos lucros da empresa, quem sabe ganhar um bônus no final do ano. Mas se tem algo que eu e você não somos dignos, é de estar aqui. Nós não somos dignos de estar aqui. Nós também não somos dignos de ter o Senhor como nosso bom pastor. Nós não merecíamos o amor, a graça e a misericórdia de Deus. O que nós merecemos, irmãos, sem Cristo, é a ira vindoura, a condenação. Mas graciosamente o Senhor Jesus visitou o seu povo, derramou através da pessoa de Jesus em nosso coração algo tão especial. E em Cristo Jesus, nós nos tornamos pessoas dignas na presença do Senhor. Se você tem algum mérito, meu irmão, se você tem algum valor, minha irmã, saiba disto. Isto não veio do seu esforço pessoal, isso é dom de Deus. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, no qual não pode haver nem dúvida e nem sombra de variação. Se você faz alguma coisa com muita excelência, se você é uma pessoa elogiada quando executa uma função, uma tarefa, as pessoas dizem como ele é aplicado, como ela é aplicada, transfira esta glória para Ele. Diga, é para Ele que eu estou fazendo. Se Deus me deu um dom, se Deus me deu um talento, se Deus me deu uma vocação, eu vou glorificar a Deus com essa vida, com a carreira, com o seu casamento, com tudo que você é. Mas quando nós estamos na presença de Deus, e quando temos plena consciência de onde estamos, se tem uma coisa que deveria bater no nosso coração de um certo desespero é, como é que eu ouso estar aqui? Nós estamos na presença de um Deus que é santo, que é puro. Hoje pela manhã nós estudávamos a experiência do povo de Israel acampado lá aos pés do Monte Sinai. E o texto que nós lemos em Êxodo 19 diz que houve um momento em que Deus manifestou a sua glória, o seu poder, o seu fulgor de uma forma esplendorosa. Diz a palavra de Deus lá em Êxodo 19 que o Monte Sinai fumegava, pegava fogo. Era uma fornalha, uma fumaceira, e tudo aquilo não era simplesmente um fenômeno da natureza, não. Era para mostrar que Deus estava ali se manifestando, e o povo não podia se aproximar do monte, o povo não podia tocar no monte, porque quem fizesse isso morreria. Eu sei que às vezes você tendo essa imagem, pensa assim, meu Deus, é melhor eu ficar de longe de Deus, eu não quero me relacionar com Deus assim, eu não quero que você saia daqui com medo de Deus. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que eu só posso me aproximar de um Deus tão santo, tão puro, tão majestoso, por causa do que Jesus fez. E daqui a alguns minutos nós vamos celebrar a ceia. Essa ordenança, esse sacramento que nos faz lembrar por que estamos aqui. O que é que Cristo fez que nos torna uma pessoa digna na presença dEle. Essa passagem que Lucas registra para nós, e temos ela também paralelamente nos outros evangelhos, ela mostra para nós uma situação que aconteceu durante o ministério terreno de Jesus. E foi o nosso próprio Senhor Jesus que elogiou a postura desse servo. Então nós temos aqui a informação de que este homem era um centurião. E ele, segundo a palavra de Deus, ele era centurião em Cafarnaum. E este homem, ele gozava de uma boa reputação entre as pessoas. Vocês sabem que um centurião romano, ele tinha sobre seu comando 100 soldados, 100 homens do exército lá do Império Romano sobre o comando. Era uma estrutura hierárquica que Roma estabelecia. Então você tinha muitas vezes as legiões de soldados, mas você tinha também os centuriões. O centurião, ele cuidava de um grupo específico. Este era o centurião da província ali de Cafarnaum. 100 homens subordinados a este homem. Mas o texto nos informa que quando Jesus, depois de proferir as palavras, conforme nós temos no capítulo 6, ele se dirige então mais uma vez e entra em Cafarnaum. E um servo deste centurião, que nós não sabemos o seu nome, mas isso não é o mais importante, ficou doente. E o texto diz, eu acho interessante, que quem é o autor humano deste evangelho é Lucas. E Lucas era médico. Então Lucas, ele quando vai falar de uma pessoa que está doente, ele sempre acrescenta uma coisa a mais, porque como ele tem a experiência de ser médico, ele consegue olhar um pouquinho a mais do que uma pessoa que não tem o domínio da medicina. Então ele vai e diz assim,
no verso 2: e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente. Talvez para nós, bastaria essa informação: está doente, o servo do centurião. Mas você poderia dizer assim: mas doente como? Uma dorzinha de barriga? Uma febre? Um resfriado? Um mal-estar? Não, ele agora vai dizer que essa doença era um pouquinho mais grave. Nós não sabemos do que é que ele estava, com o que ele estava enfermo, mas o texto diz para nós o quê? Ele está doente e está quase morrendo. Está correndo risco. Então, é algo grave. Esse homem, esse servo do centurião, certamente estava numa cama, num leito de enfermidade, e estava prestes a morrer. E aqui nós vemos uma coisa linda. Será que esse centurião teria alguma obrigação de fazer isso pelo seu servo? É um servo, é um empregado. Mas aí nós vemos uma palavra muito especial aqui, diz no versículo 2 também: a quem este muito estimava. Eu aprendo aqui uma coisa com esse centurião, sem saber muito da sua história. Ele era alguém que tratava bem os seus servos, ele era alguém que tratava bem os seus subordinados. E mesmo quando nós somos colocados numa posição de liderança, nós não temos o direito de pisar nas pessoas, de humilhar as pessoas. Nós temos que tratar com estima, com carinho, com respeito. Esse centurião fez isso. Ele trazia esse seu servo em alta conta. Por isso que ele se esforça para tentar ajudar esse moço que está doente, quase morrendo. E o que é que ele fez, irmãos? E a bênção que nós temos que compartilhar com você nessa noite é que ele foi até a pessoa certa. Quem é a pessoa certa? Jesus. Às vezes, diante das dificuldades da nossa vida, às vezes é um problema que você está enfrentando na sua casa, pode ser da mesma natureza aqui, pode ser uma enfermidade, a doença de um ente querido. Mas quantas vezes, o que é que a gente faz? A gente busca outras respostas e só depois a gente pede a ajuda de Deus. Este servo vai ser agora alcançado por quem? Por Jesus. Então o texto vai continuar dizendo que o centurião ouviu falar a respeito de Jesus. A fama de Jesus percorria toda aquela região. O centurião, então, que era benquisto pela sociedade ali de Cafarnaum, está sabendo do ministério de Jesus, dos milagres que Jesus tem feito, e ele pensou então: se Jesus vier aqui na minha casa e orar pelo meu servo, eu creio que o meu servo ficará curado. E ele não mediu esforços. Ele reúne alguns anciãos judeus e fala: por favor, vão até Jesus e intercedam em meu favor pelo meu servo que está doente. E aqui nós começamos a ver, para responder a pergunta dessa noite da mensagem: quem é digno? Olha o que o texto nos diz no versículo 4. Estes homens enviados pelo centurião chegam à presença de Jesus. E olha o que o texto diz: com instância lhe suplicar. Ou seja, não foi assim um pedido corriqueiro: só pode ir lá na casa do centurião, ele está precisando da ajuda do Senhor. Quando fala em instância, é que ele certamente assim, foi uma súplica: nós rogamos, por favor Jesus, acompanha-nos, por favor Jesus, nós somos mensageiros do centurião, o servo dele está acamado, está quase morrendo, por favor Jesus, nos acompanhe. Com instância eles clamaram. Só que agora eles precisam mostrar para Jesus por que esse homem mereceria esse gesto de Jesus ir até a sua casa. E olha o que o texto nos informa. Acompanhe comigo aí no versículo 4, a segunda parte, e vamos entrar também no versículo 5. Os anciãos judeus disseram para Jesus assim: ele é digno de que lhe faças isto, porque ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha só o que esses anciãos falaram para Jesus. Eles disseram assim: Jesus, não é por nada não, mas se tem um homem aqui em Cafarnaum que merece um gesto de amor da sua pessoa, é esse centurião. Esse homem é do bem, esse homem é amigo do povo. Sabe aquele soldado que ninguém tem medo dele? Tem gente que acha que soldado que não tem medo, não bota medo no povo, não é soldado, né? Mas a gente pode ter uma polícia amiga, não pode?
que sabe agir com rigor quando precisa, mas que você tem alegria em saber que se você cruzar com esse soldado por aí, ele vai sorrir para você. Ele está no posto dele, mas ele é uma pessoa humana, relacional. Esse centurião certamente gozava dessa reputação. Ele é amigo do povo, e olha só o que ele fez. Ele construiu a sinagoga de Cafarnaum. Isso para os judeus tinha um valor muito grande. A sinagoga, irmãos, é a experiência que o povo judeu vai trazer da onde? Da Babilônia. Porque no período em que o povo passou 70 anos no cativeiro, eles não podiam ir ao templo. O templo estava destruído em Jerusalém, eles estavam na Babilônia, cativos. E neste período, eles começaram a se reunir nas sinagogas, uma casa de oração, para ler a Torá, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, e orarem. Alguns chegam a dizer que não tinha nem música na sinagoga, apenas leitura da palavra e oração. Outros atribuem que havia música. Não há problema nenhum se você preferir a segunda versão. Mas o mais importante é que eles trouxeram aquela experiência lá da Babilônia e depois, e até hoje, aqui em São Paulo, você já deve ter passado em algum lugar e já deve ter visto uma sinagoga israelita. O templo foi destruído definitivamente no ano 70, não existe mais o templo, há só um pedaço do templo lá em Jerusalém, que eles chamam lá do Muro das Lamentações. Há uma esperança no judeu de um dia reedificar o templo, mas eles têm um problema. Há uma mesquita lá no local onde o templo fora destruído, bem no local do Santo dos Santos. Então eles não conseguem edificar o templo, não podem construir em outro lugar, porque eles não entenderam ainda que Jesus é aquela glória da segunda casa, lembram? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que é que tornava a segunda casa mais gloriosa do que a primeira? Do que o templo de Salomão, por exemplo? A pessoa de Jesus. Porque Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, que veio tabernacular conosco. Alguns dias atrás estávamos falando isso por conta do Natal. Então, este homem, ele construiu a sinagoga, então ele gozava de um respeito assim, acima da média. Ele era amigo do povo, ele tinha feito esse favor, essa gentileza para o povo de Cafarnaum. Então os anciãos rasgaram a seda. Os anciãos chegaram diante de Jesus e falaram assim: não é por nada não, Jesus, vamos conosco, atende o pedido dele, ele é digno. Mas a pergunta que não quer calar: quem é digno? Você é digno? Você acha que realmente esse homem, apesar de todos os feitos que ele realizou, ele é digno de receber Jesus na casa dele? Você é digno? Você é digna, minha irmã? Porque às vezes nós falamos, modestamente eu sou sim. Não é a nossa teologia, mas tem muita gente que bate no peito e diz, porque eu sou filho do rei, e ele é obrigado a me abençoar, e ele é obrigado a dar, e se ele não der, há dele. Eu fico pensando, mas como assim que a gente pode falar com Deus desse jeito? Deus dá o que Ele quer, quando Ele quer, e da forma que Ele quiser. Ele é Deus, eu sou servo, você é servo e serva, e isto já é uma bênção. Mas tem gente que fala, não, eu sou o príncipe, eu sei que você é príncipe, eu também sou, eu sei que você é princesa, minha irmã, mas nós devemos nos submeter à pessoa que tem toda a realeza. Lindos cânticos foram entoados nessa noite, declarando que Ele é santo, que Ele reina soberanamente, que Ele é o único que merece que nos prostremos aos seus pés, porque Ele é o Rei exaltado. Mas será que este homem é digno de receber Jesus na casa deles? Mas o texto diz para nós que Jesus atendeu o pedido. Claro que Jesus conhece todo o contexto aqui, irmãos. Eu estou lendo assim, narrando os fatos, mas Jesus já conhecia essa história. Não pense vocês que Jesus foi pego de surpresa. Jesus, vocês me convenceram, eu estava com outro compromisso para fazer, mas vamos lá, vamos dar uma passadinha lá na sua casa. Jesus sabia que esses homens o procurariam. Jesus já estava pronto, aguardando a chegada dos servos do centurião. Então não pense você que eu ou você vai surpreender Jesus assim, nossa, Gilberto, que pedido inusitado você está me fazendo, meu filho. Eu não esperava que você fizesse uma oração dessa hoje. Quando você ora para Deus pedindo alguma coisa, Ele já sabe. Sabia disso? O Salmo 139 que foi lido nessa noite, apenas os últimos versos, lá no início do Salmo 139 diz assim: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já as conheces todas. Jesus também falando no Sermão do Monte, ele diz assim, Ele sabe das nossas necessidades.
Ele sabia do que estava acontecendo, mas ele acompanhou. Isso já tinha acontecido num outro momento na vida de Jesus. Jesus para mim foi chamado agora por Jairo. Lembra da história de Jairo? A filhinha de Jairo estava doente. Jairo clamou, Jesus foi na companhia de Jairo. No meio do caminho ainda teve a experiência da mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Jesus cura aquela mulher que toca em Jesus pela fé. Jesus vai até a casa de Jairo, que para muitos essa menina já estava morta. Jesus gostava de entrar nas casas das pessoas. Jesus já entrou na sua casa? Jesus mora na sua casa? Jesus reina na sua casa? Ele é soberano na sua família? Jesus não quer apenas fazer uma visitinha esporádica. Vamos visitar lá o Gilberto. Mês que vem eu volto. Ele quer morar com você. Ele quer ser um membro da sua família. E Ele quer ser aquele que vai sentar na ponta da mesa. Porque Ele é o Senhor absoluto. Nós homens às vezes gostamos de ocupar a cabeceira da mesa, né? É o lugar do marido, o lugar do esposo, o chefe do lar. Mas se a gente for levar a sério o que a Bíblia diz, quem é que é o chefe do lar? Não sou eu não, e nenhum homem que está aqui, é Jesus. Ele por excelência é o dono da casa, se você entregou a sua vida para Ele, é claro. Então Jesus está indo, mas o que me chama a atenção é que parece que alguma coisa começou a mexer no coração do centurião. Ele talvez lá naquela ansiedade, será que Jesus virá aqui na minha casa? Será que Jesus virá? Mas daí de repente ele começou a falar assim, peraí, não, eu não posso receber Jesus na minha casa. Eu não sou digno. Mas olha que interessante, para os judeus amigos do centurião ele é digno. Mas ele começou a fazer uma análise, ele começou a refletir, ele falou, peraí, que abuso da minha parte, que ousadia da minha parte, mandar buscar Jesus. Eu não posso receber Jesus, eu não posso receber Jesus na minha casa, eu não sou digno. E aí o que ele fez? Mandou os amigos, vê se vocês encontram Jesus, interceptam ele, impeçam ele de chegar na minha casa. E olha só o que diz o texto aqui no versículo 6. Já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Percebam que a palavra digno, ela aparece várias vezes. Uma hora ele é digno, agora ele diz, eu não sou digno. Afinal de contas, ele é digno ou não é? E eu te pergunto também, meu irmão, minha irmã, você é digno ou não é? Porque uma hora você parece que pensa que é digno de alguma coisa, mas aí Deus fala assim, você não é digno de nada. Mas ele está falando agora a ele, Senhor, não, Senhor, não entra na minha casa, porque eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Então o negócio já começou antes, ele falou assim, eu não tive coragem de procurar o Senhor diretamente, mandei alguns emissários. Agora, eu pensei melhor e cheguei à seguinte conclusão, não, nem digno de recebê-lo na minha casa eu sou. Mas tem uma coisa nesse homem que eu espero que tenha em você, que Deus já tenha colocado no seu coração. Fé, crer no impossível, crer naquele que pode fazer todas as coisas, mesmo que alguém tenha dito que o diagnóstico é X, mas a palavra final não é esse diagnóstico, a palavra final virá de Deus. E aqui é interessante, ele vai agora e fala o que? Finalzinho aí do versículo 7, porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu sei que eu vou fazer algo aqui que pode chocar alguns. Não é errado chamar o líder da igreja para orar por um enfermo. Está até escrito lá na epístola de Tiago, não está? O que está escrito lá em Tiago capítulo 5? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Aí presbíteros, é missão nossa, orar por quem está doente. Está escrito lá, não está escrito isso? Mas eu sei que infelizmente não foi aqui que começou esse costume, esse método evangeliquez, mas isso se espalhou no mundo inteiro, que tem gente que diz assim, não, se o pastor não entrar no quarto e orar, não funciona. Se o pastor não impor as mãos, não vai acontecer nada. Ah, o pastor orou lá da casa dele, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pastor, o senhor tinha que ter saído da sua casa, ter vindo até a minha casa, entrado no quarto e orado com a pessoa enferma. Aí Jesus vai curar. Porque se o senhor orar lá em Pirituba, não vai acontecer nada.
Tem gente que pensa isso, viu, irmãos? Tem gente que pensa isso. Aí você diz, não, pastor, mas se o senhor puder, o senhor não virá? Claro que eu virei. Pelo pouco tempo que a gente já está junto, você já me conhece um pouco. Se eu puder, eu vou orar com o enfermo, sim. Eu vou visitar o enfermo, sim. Mas o que eu quero te ensinar nessa noite é que basta uma palavra de Jesus e a pessoa será curada. Não importa se ela está no Japão, se ela está na Guatemala, se ela está num bairro do lado aqui, se ela está na rua que você mora. Nós não podemos duvidar, irmãos, da ação de Jesus. Por isso que esse centurião, ele chamou no sentido agora a atenção de Jesus, embora Jesus soubesse todo esse contexto, porque quando ele diz, não entre na minha casa, eu não sou digno, manda uma palavra e o meu servo será curado. Ele não colocou hipótese, ele colocou certeza. Eu sei, Jesus, que se o Senhor der uma voz de comando, aonde o Senhor está, o meu servo será curado. Ele não duvidou. Por que muitas vezes, irmãos, nós não vemos as maravilhas do Senhor nas nossas vidas acontecendo? Porque nós somos céticos. Nós não cremos no poder de Deus. Aí tem gente que começa a dizer assim, não, pastor, cuidado que o senhor está entrando numa área perigosa. Nós somos presbiterianos, pastor. O nosso culto é racional. Cuidado, pastor. Não misture as coisas. Nosso culto é racional, é com ordem e decência, mas eu não controlo o poder de Deus. Eu não controlo o poder de Deus. Ai de mim se eu tentar controlar o poder de Deus, eu morro. Ele está acima de qualquer um de nós aqui. E quando Ele quer agir, Ele age, mesmo que você fique sem entender depois. Será que foi Ele mesmo? Tem gente que ainda, Deus faz um milagre e tem gente que fica ainda procurando. Nunca vi isso. Será que foi Deus? Por que você duvida tanto? Por que é tão difícil crer nas maravilhas que o Senhor faz? Esse centurião não duvidou. Esse centurião disse, manda uma palavra, Jesus, e o meu servo ficará curado. E aí ele até aproveita para falar de autoridade. Ele diz, sabe de uma coisa? Eu também estou sujeito à autoridade. Ou seja, acima do centurião devia ter alguém que era líder dele. Ele falou, eu também recebo ordens. E quando eu recebo uma ordem dos meus superiores, eu tenho que obedecer. E abaixo de mim, tenho também pessoas subordinadas. E quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. Quando eu falo para o meu servo, faça isso, ele faz. Porque eu tenho autoridade. Então, Jesus, o Senhor não precisa vir na minha casa. O Senhor tem autoridade. E quando Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia e aparece para os seus discípulos, quais foram as primeiras palavras que ele falou lá para os discípulos em Mateus 28? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não duvide de Jesus. Ele tem toda a autoridade para curar, para restaurar, para levantar o abatido, para dar vista aos cegos, para purificar os leprosos, para transformar corações de pedra em corações de carne, porque Ele é Deus. Quem é digno, irmãos? O centurião é digno? Segundo seus amigos anciãos, ele é digno. Por quê? Porque ele é amigo do povo. Ele construiu a sinagoga, ele é muito digno. Mas o próprio centurião, e aí a gente precisa aprender com esse homem, ele diz, eu não sou digno. Eu não sou digno nem de ir na presença de Jesus, muito menos de recebê-lo na minha casa. Eu não sou digno. Conhece algum outro personagem no Novo Testamento que também dizia que não era digno? João Batista. Eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Ele se alegrava por ser amigo do noivo. Tentaram colocar Jesus assim, João Batista em rivalidade, porque os discípulos de João Batista começaram a abandonar João Batista e seguir a Jesus. Aí foram falar com João Batista, você não vai fazer nada? Os teus discípulos estão indo embora, estão seguindo esse tal de Jesus. Ele falou assim, mas eu sei, é isso mesmo que vai acontecer, eu também vou. Eu só sou a voz do que clama no deserto, eu vim preparar o caminho, mas lembra que eu falei que estava vindo um atrás de mim, que ele é que batiza com fogo, é ele que batiza com o Espírito Santo, eu apenas sou um servo. E eu me alegro em dizer que eu sou o amigo do noivo, eu sou amigo do noivo. João Batista também declarou, eu não sou digno de desatar as correias da sua sandália. Lembra do primeiro cântico que nós cantamos essa noite? Tu és santo, poderoso, tu és digno, não é?
Ele é. Agora eu, você, nós não somos. O que te torna uma pessoa digna na presença dEle é porque Ele te amou. É porque Ele derramou a graça sobremaneira em você. E Ele transformou você num novo homem, numa nova mulher. Em Cristo Jesus você é digno. Como falaram há muito tempo comigo isso, eu dei risada na hora. Claro que a minha mãe e a minha esposa acham diferente, pelo menos as duas, né? Teve uma irmãzinha, cabecinha branca, que falou assim: nossa, pastor, o senhor é tão bonito. Aí eu já cresci, né? Virei um pavão, né? Já fiquei todo, ô, mano, obrigado. Eu falei assim: mas é porque o senhor tem Jesus, porque se tirar Jesus do senhor, o senhor é muito feio. Aí eu falei: bem que eu podia ficar sem essa, né? Falei: mas pelo menos a minha mãe e a minha esposa me acham bonito. Mas o que eu quero dizer é que o que você tem de melhor não foi você que produziu. Eu espero que o Espírito Santo, e eu não estou dizendo que o Espírito Santo não fará isso, mas que ele aplique isso no seu coração nessa noite. O que é que torna você uma pessoa digna nessa terra? Jesus de Nazaré. Sem Jesus, com todo respeito a vocês, vocês são uns miseráveis, uns coitados, uns infelizes, sem esperança, é o que a Bíblia diz. Mas se você anda com Jesus, você é feliz, você é mais que vencedor, você é herdeiro das coisas que o Senhor foi preparar. Aí sim você pode dizer: eu me julgo uma pessoa digna, porque nele eu sou diferente, nele eu faço parte da família de Deus. Vamos terminar a mensagem nessa noite lendo um texto de um outro personagem do Novo Testamento que chorou, porque não foi encontrada uma pessoa digna de abrir a palavra e ler a palavra. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Eu quero convidar você para ler comigo do versículo 1 ao 5. Na verdade, irmãos, esse texto precisa ser lido inteiro, não dá para cortar não, porque a história é maravilhosa. Lembre-se da pergunta da mensagem dessa noite: quem é digno? Você é digno? O centurião é digno? Jesus é digno? Vamos ver? Apocalipse capítulo 5, vamos ler o capítulo todo. Leia, igreja, saboreando, desfrutando dessa verdade do céu sobre a pessoa de Jesus. Vamos lá? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos,
cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Quem é digno, igreja? Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele é digno. Eu não sou digno. Sem Ele eu sou um miserável perdido. Mas com Ele eu sou mais que vencedor. Ele é digno. Você vai continuar esse ano sem saber o que vai acontecer talvez amanhã. Não tenha medo das previsões pessimistas que estão falando por aí. Você não precisa ficar procurando ver o que vão dizer se esse ano vai ser melhor do que 2023. Leia aí, aqui na palavra, porque neste livro está escrito quem é digno. E você vai experimentar, ainda que tenha que passar por vales sombrios em 2024, a boa presença de Deus na sua vida e na sua história. A Ele toda honra e toda glória. Esse é um texto, irmãos, que tem que ser lido com ênfase, com vontade, porque está declarando que o único que é digno. Lembram que foi João falou assim: nem no céu, gente, não tinha, na terra não tinha, debaixo da terra não tinha, ninguém digno. Mas tem algumas pessoas que se acham. Tem gente por aí que fala: eu sou digno sim, como não? Meu querido, minha querida, que nenhum entre nós aqui pense assim: eu não sou digno. Eu amo pregar a palavra de Deus, vocês sabem disso. Depois da forma como o Senhor me chamou para ser seu filho, sem eu merecer, e Ele me alcançou com a sua maravilhosa graça, Ele também me separou para ser pastor. Mas eu não sou digno. Eu não mereço esse título. Que Ele me ajude a dignificá-lo com o ministério que Ele me confiou, pastoreando a igreja que Ele me entregou para pastorear aqui no Jardim Verônia. Dignifique Jesus com a sua carreira, com o seu casamento, com o seu namoro, com os seus estudos, nos seus relacionamentos. Declare para todas as pessoas quem é digno. Viva para a honra e glória daquele que é o único digno de receber honra, glória e louvor. Amém? Graças ao nosso bom Deus.